Então nós vamos recapitular o versículo 9, o capítulo 9, do verso 1 ao 12, que é a quinta trombeta que já foi tocada pelo anjo. Mas nós vamos nos ater ao capítulo 9, versículo 13 ao 21, que é a sexta trombeta que o anjo irá tocar. Ok? Então, vamos ler do verso 13 ao verso 21. Depois, eu trago à memória alguns pontos mais predominantes, os tópicos que foram abordados dos primeiros versículos do 1 até o 12, para a gente não perder a sequência do que vem posterior à sexta trombeta, que é o verso 13 ao verso 21. E até mesmo você que chegou e não assistiu na semana passada a primeira parte da primeira trombeta, que se encontra do verso 1 ao verso 12, você também não ficar perdido quando nós vamos agora iniciar a sexta trombeta, que encontra-se no verso 13 ao verso 21. Ok? Então vamos ler o que nos diz a palavra do Senhor Deus. Diz assim a palavra do Senhor, verso 13 ao 21. O sexto anjo tocou a trombeta e ouviu uma voz procedente dos quatro ângulos do altar de ouro, que se encontra na presença de Deus, dizendo ao sexto anjo, o mesmo que tem a trombeta, solta os quatro anjos que se encontram atados junto ao grande rio Eufrates. Foram então soltos quatro anjos que se achavam preparados para a hora, o dia, o mês, o ano, para que matassem a terça parte dos homens. O número dos exércitos da cavalaria era de 20.000 vezes 10 milhares. Eu ouvi o seu número. Assim, nesta visão, contemplei que os cavalos e os seus cavaleiros tinham couraças cor de fogo, de jacinto e de enxofre. A cabeça dos cavalos era como cabeça de leão, e de sua boca saía fogo, fumaça e enxofre. Por meio desses três flagelos, a saber, pelo fogo, pela fumaça e pelo enxofre que saía da sua boca, foi morta a terça parte dos homens, pois a força dos cavalos estavam na sua boca e da sua cauda, porquanto a sua cauda se parecia com serpentes e tinha cabeça, e com ela causavam dano. Os outros homens, aqueles que não foram mortos por esses flagelos, não se arrependeram das obras das suas mãos, deixando de adorar os demônios e os ídolos de ouro, de prata, de cobre, de pedra e de pau, que não podem ver, nem ouvem e nem andam. Nem ainda se arrependeram dos seus assassínios, nem das suas feitiçarias, e nem da sua prostituição, nem dos seus furtos. Ok. Que Deus nos abençoe, que o Senhor continue nos falando por misericórdia e graça. Lembrando, queridos, que, recapitulando aqui algumas coisas para a gente já entrar no verso 13, o soar da sexta trombeta. Vimos que o livro de Apocalipse não é um livro fechado e misterioso nesse aspecto, porque a própria palavra Apocalipse, a tradução é um livro aberto, significa revelação da parte do Senhor, que mostra de uma forma extraordinária a vitória da igreja, do povo de Deus. Então, muitas vezes, e a gente ouve muitas pessoas falando que Apocalipse é um livro praticamente misterioso. Na verdade, o mistério foi revelado. Então, e quando a gente observa algumas leituras, quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz. Então, o Espírito nos traz clareza, nos traz a ideia do que sucede nesse livro de revelação, que nós chamamos de Apocalipse. Portanto, é um livro aberto, não é um livro fechado. Esse livro ele é dividido em 7 sessões paralelas. E essas 7 sessões não são eventos diferentes, como eu tenho dito, para que fique guardado nas suas lembranças. Tá? Cada uma delas
cada uma dessas sessões, ela foi revelada nessa inteira dispensação da graça. São fatos que têm acontecido durante esse período que nos foi revelado. Mostrando os fatos da primeira vinda de Cristo até a sua segunda volta. Então podemos entender que o livro de Apocalipse ele já nos traz toda a história escrita e, sobretudo, a vitória triunfante do povo de Deus. Nós já vimos os 7 candeeiros que falam que é a igreja, a noiva de Cristo. Vimos os 7 selos, os 7 candeeiros, né? Os 7 candeeiros. Vimos os 7 selos. Agora estamos vendo sobre as 7 trombetas. Depois nós veremos sobre as taças, as 7 taças mais adiante. Agora, terminamos na quarta passada a leitura que falava sobre a quinta trombeta que foi tocada. Então, lembrando que a quinta trombeta, ela foi tocada, foi dada autoridade ao anjo, e ao ressoar dessa trombeta, então João tem a visão de um anjo caído. Ele não tem uma visão do anjo que caía, mas uma visão do anjo caído na terra. Há uma estrela caída na terra, e nós estudamos trazendo a ideia e a compreensão de que esse anjo caído que João vê na terra se trata do próprio Satanás. E a ele foi dada a chave do abismo, mostrando que ele não tem autoridade sobre todas as coisas. Ele não passa apenas de um instrumento para que Deus cumpra todo o seu propósito, aquilo que já foi escrito desde antes da fundação do mundo. E ali, ao abrir as portas do abismo, sobe muitas fumaças. E a fumaça nós entendemos que trazia uma escuridão, escurecia o sol e escurecia o ar. Trazendo sobre essa interpretação que nós entendemos que se refere a várias heresias e várias tentativas de tentarem neutralizar as Sagradas Escrituras, a visão do reino de Deus, fazendo com que os homens percam a compreensão do que Deus está falando. Através de heresias, através de seitas, através de tantas novas religiões que têm se levantado, que têm levado o homem cada vez mais a um distanciamento de Deus por causa do entenebrecimento do seu coração, por falta de clareza, por falta de luz das Escrituras. Então esse anjo caído abre o abismo e ele traz trevas sobre a terra. Então trevas tem 2 classificações, e uma delas é tempo de terror, tempo de surpresa, desagradável. Mas também ele tem um outro significado, que é falta de lucidez, de compreensão, de esclarecimento. E nesses últimos tempos, o que nós temos visto aí pela pós-modernidade é a tentativa de negar a existência de Cristo, dizendo que Cristo se passou, que agora dá-se início a uma nova era, que não existe mais absolutos, que a própria verdade não é absoluta, cada um tem e contém a sua própria verdade. E muitas pessoas têm, a partir de uma inteligência, como eles dizem por aí, eles estão cada vez mais se distanciando, procurando solução para a sua vida, resposta para as suas vidas na própria razão humana, quando na verdade todo o conhecimento procede de Deus. Não é diferente da época dos apóstolos, sobretudo da época de Pedro, da época de João, que tiveram que combater o gnosticismo, que eles alegavam que eles eram possuidor de toda a verdade. E eles eram melhores, muito mais esclarecidos. E não é diferente da nossa sociedade, só muda o rótulo. Para muitos, nós cristãos somos obsoletos, não temos entendimento, somos ignorantes, não temos formação. E a nossa fé é resultado de uma falta de cultura e de conhecimento, providenciando um Deus para tentar transferir para esse Deus uma responsabilidade. Por isso o ser humano cria uma religião tentando dizer que Deus não existe. Mas fato é que todo homem
querendo ou não querendo, eles confessam pelas suas atitudes que é um Deus. Até mesmo o ateu. Para mim, não existe ateu. Ateu é apenas uma mera manifestação da revolta contra esse Deus, por alguma frustração na sua infância, por alguma frustração, por alguma perda, e essa pessoa decidiu não crer em Deus, e ela combate esse Deus que para ela não existe. Então, se ela de fato é ateu e não acredita em Deus, ela não precisa levantar a bandeira do ateísmo, porque seria uma luta completamente subjetiva, porque eu estou afirmando e reafirmando para desconstruir um Deus. Ora, se eu creio que não existe Deus, eu não preciso desconstruir um Deus. Então, até o ateísmo confessa a Deus na minha compreensão. Então, e a tentativa é cada vez mais fazer com que o evangelho seja praticamente desmoralizado e perca a credibilidade. E o diabo tem trabalhado para isso. E é tão triste de ver, porque até mesmo no meio evangélico, nós vamos testemunhar pessoas que perderam a sua aptidão pelo conhecimento de Deus. O desejo de buscar conhecer a Deus e prosseguir conhecendo a Deus. Então, estamos vivendo nesse tempo de escuridade, de escuridão, de falta de luz, de clareza, de conhecimento. Enfim, então, retratando isso. E sobem gafanhotos desse abismo com aspecto completamente horrendo, trazendo situações calamitosas. E nós interpretamos que são espíritos malignos que vêm para causar dano, mas aí ainda na quinta trombeta que nós lemos, não é ainda o pleno julgamento de Deus, mas o julgamento de Deus, o tocar da quinta trombeta, mas ainda com recheios de graça e de misericórdia, porque nós entendemos que esse tocar de trombeta tem um objetivo. Primeiro, era a resposta de oração feita no capítulo 6 pelos santos. No capítulo 8 também nós vamos ver que o anjo joga a taça, sobe as orações e joga uma taça de fogo, a mesma taça que sobe as orações, pega ali do altar do sacrifício as brasas e joga sobre a terra, mostrando evidentemente que é a oração do povo de Deus. Então, a resposta do capítulo 7, capítulo 8, capítulo 9 e assim sucessivamente, ainda é a resposta de Deus às orações que os santos fizeram em busca de justiça. E essa série de trombetas nada mais, nada menos do que a aplicação da justiça de Deus em resposta à oração do seu servo, mas ainda com um certo teor de graça e misericórdia, dando oportunidade aos homens para que se converta, para que olhe para o seu Criador e relembre do seu Criador, para que se volte para Deus e deixe de praticar a idolatria, de cultos a demônios, de culto a espíritos, de culto a objetos inanimados que não têm fôlego, não têm força, não fala, não vê, enfim. Então o fato é que na quinta trombeta a dosagem ainda é menos forte, porque não é permitido na quinta trombeta que cause dano ao homem. Enfim, porém a sexta trombeta vai nos mostrar que quanto mais a história vai caminhando para o final, a ideia é de que cada vez mais o juízo de Deus, a ira e o derramar da ira de Deus, se intensifique cada vez mais. Assim como no sexto selo era o preâmbulo do final da volta de Cristo, assim também a sexta trombeta prenuncia a manifestação do juízo final na sétima trombeta. Portanto, meus irmãos, nós estamos estudando e percebendo a evolução gradativamente dos fatos e cada vez mais com um peso de punição cada vez maior, cada vez mais intenso, cada vez mais forte e de uma escala completamente global, universal. Então, do verso 15
ao verso 13. Vamos passar aqui a olhar o verso 15 ao verso 13. O que é que nos diz a palavra do Senhor? O sexto anjo tocou a trombeta e ouviu uma voz procedente dos quatro ângulos do altar de ouro, que se encontra na presença de Deus, dizendo ao sexto anjo, o mesmo que tem a trombeta, solta os quatro anjos que se encontram atados junto ao grande rio Eufrates. Foram então soltos os quatro anjos que se achavam preparados para a hora, o dia, o mês e o ano, para que matassem a terça parte dos anjos. Observa que as grandes operações de Deus na terra têm a ver com a resposta da oração dos justos. Deus ainda está respondendo à oração do justo. Foi assim que aconteceu no livro de Êxodo. O povo clamando a Deus, o povo suplicando o favor de Deus, e Deus levantando um libertador e enviando pragas sobre os inimigos do povo de Deus. Então, a resposta de Deus ao povo quando estava oprimido, e Deus levanta Moisés, e o texto inicia dizendo que Deus ouviu o clamor, a opressão do seu povo, e Deus se levantou e enviou um libertador. Então, fica muito evidente de que por mais que, embora eles passaram 400 anos, mas Deus não deixou de ouvi-los, e na hora certa, no tempo certo, no propósito de Deus, no tempo estabelecido por Deus, Deus levanta um libertador. E Deus então tira o povo, mas deixa na nação que oprimiu o povo de Israel, que não reconheceu o favor de Deus, porque quem livrou o Egito da decadência foi Josué, foi o próprio Deus. Mas eles, com a reposição de imperadores, de faraós que foram sucedendo, a sucessão de faraós, foram esquecendo do que Deus havia feito por meio de Israel, por meio, sobretudo, de José. E eles esqueceram do que Deus havia feito e levanta-se um rei perverso e começa então a oprimir com mais força o povo de Deus. E aí então Deus ouve a oração do seu povo e responde. E Deus se levanta como ele se levanta para proteger a sua igreja, a menina dos seus olhos. Então, a Bíblia sempre mostrou essa relação entre trono e altar. A relação de altar e trono. Quanto mais nós estamos diante da presença de Deus, no altar de Deus, clamando, buscando a presença de Deus, apresentando as lutas da igreja, não apenas as nossas questões, é óbvio que Deus vai se levantar e Deus vai agir a favor do seu povo e a favor da sua igreja. Mas muito embora, por parecer demorada a resposta de Deus, por parecer que Deus não está atento, por parecer que Deus esqueceu-se do seu povo, muitas pessoas desistem de orar, perdem o ânimo de orar, porque vão perdendo a sua esperança. E a Bíblia nos traz essa motivação para continuarmos mostrando que na hora de Deus, no momento de Deus, Deus se levanta para responder a oração. Então ouvimos aqui que essa voz ecoa da presença de Deus, como diz o próprio texto, procede dos quatro ângulos do altar de ouro. Onde era esse altar de ouro? O altar de ouro é aquele altar de incenso, onde continha as orações dentro de uma taça, tá? Esse receptáculo continha as orações dos justos que clamavam por justiça. Até quando, ó Deus, o Senhor se vingará do sangue dos mártires, dos santos? Até quando? E Deus disse que na hora certa ele se vingaria. Deus cumpre a sua promessa. E é lá naquele altar da oração que vem a resposta, a justiça de Deus. E é lá desse altar que no capítulo 9, verso 13, no ressoar da sétima trombeta, que nós vamos perceber que lá do altar de ouro, de incenso, aonde começou a oração, é que vem então o tocar da trombeta,
ordenando que os 4 anjos que estavam preparados para esse dia. O que é estar preparado? Eles estavam presos ali, mas tinha a sua função determinada. Observa que o diabo, os demônios, os agentes dessa destruição, eles não têm o poder de agir livremente. Eles não têm a livre escolha. Eles não fazem o que eles querem fazer. Eles apenas cumprem a determinação de Deus. E vai até onde Deus permitir que eles vá. Eles têm uma missão, cumpre esse propósito e encerra o seu ciclo. E aqui esses anjos, 4 anjos que foram soltos, eles tinham um propósito. Eles tinham um objetivo. Deus tinha um objetivo. Mas antes de falarmos disso, eu queria mostrar que Deus é soberano. O texto vai mostrar que Deus é soberano porque esse brado sai, a ordem sai do altar de ouro que estava na presença de Deus. Então essa ordem subentende-se que é o próprio Deus determinando o que vai acontecer. Então nada que tenha acontecido até aqui é algo que Deus não saiba, é algo que Deus não conheça, é algo que Deus não tenha o controle. Deus não é pego de surpresa. Deus não é surpreendido por nada e nem por ninguém. Nem por espírito maligno, nem por desastre. As coisas que têm acontecido na vida, no sistema, na natureza, não são obras do acaso, mas, sobretudo, antes de qualquer coisa, é a trombeta do juízo de Deus, que tem um outro propósito que já foi dito aqui anteriormente, que é de fazer com que os homens despertem da sua inércia, da sua apatia, da sua indiferença, da sua cegueira espiritual e se voltem para Deus. Talvez as pessoas que possam estar nos ouvindo digam o seguinte: eu não tenho ídolos de pedra, de pau, de bronze, de ouro, de gesso. Eu não tenho. E eu não adoro isso. Mas o que é idolatria? Idolatria é aquilo que ocupa o primeiro lugar de Deus no coração. Uma prática pecaminosa. Algo que não nos deixa servir a Deus com interesse. Os prazeres dessa vida, para muitos, os prazeres dessa vida é muito mais interessante e atrativa do que estar diante de Deus. E então os prazeres da vida podem se tornar, queridos, e os desejos da vida, as paixões, as concupiscências da vida, pode se tornar o ídolo do coração. Não o ídolo de pau e de pedra. O pior ídolo não é aquele que está fora. O pior ídolo é o que está no coração. E os ídolos do coração é amor ao dinheiro, é amor excessivo ao dinheiro, acima de Deus, às pessoas acima de Deus, aos prazeres, às concupiscências acima de Deus, a si próprio, enfim. Isso tudo é idolatria. E a idolatria, consequentemente, leva para uma vida de pornografia, de promiscuidade, leva para uma vida de imoralidade. E é isso que o texto vai dizendo. E que Paulo combate. O pecado nunca fica em apenas um estágio. É semelhante a alguém que começa a usar entorpecente. Ele começa, na maioria, com cigarro. E depois do cigarro, o cigarro já não é mais atrativo. Ele tem a necessidade de querer algo muito mais forte. Então ele vai para a maconha. Aí da maconha, ele pega todas as vibes da maconha e já experimenta tudo. E agora a maconha já não satisfaz o seu desejo. Então ele vai para a cocaína, para LSD, para o crack. E cada vez mais vai afundando. É o que diz o Salmo. Um abismo chama outro abismo. Ninguém fica em apenas de um pecado só. Quando se comete o pecado, o segundo pecado é a mentira, para encobrir o fato. Então o pecado sempre vai atrair o outro pecado. A Bíblia fala que o pecado é comparado como um fermento. O fermento, por exemplo, é algo que deflagra. Ele não fica apenas em um estágio, ele entra em processo, em fermentação. Ele não fica apenas naquilo. Então ele vai se fermentando. Então, a idolatria leva, consequentemente, a outros níveis de pecado. E aqui nós vamos ver a idolatria, a promiscuidade, ok? E a violência.
Então, um pecado vai levando ao outro estágio de pecado. E ninguém fica apenas em um estágio. E o texto vai mostrar que Deus tem um domínio sobre tudo isso. E Ele permite que venha para que os homens tirem os ídolos do coração e amem a Deus acima de tudo, até mesmo acima de nós mesmos, tá? Porque aí nós estaremos dando a primazia que Deus quer e que Ele é digno e que Ele merece ter. Então esse anjo, dizendo o seguinte, dizendo ao sexto anjo, o mesmo que tem a trombeta, solta os 4 anjos que se encontram atados junto ao grande rio Eufrates. Lembrando, queridos, que o rio Eufrates, ali tinha o Jardim do Éden. E ali no Jardim do Éden foi exatamente aonde o homem fracassou. Foi aonde o pecado entrou e o homem desobedeceu a Deus. O homem que eu quero me referir, não no gênero masculino, mas a natureza humana. O ser humano. Ele pecou ali no Éden, ele fraquejou. E é visto então como uma barreira ali, uma barreira ao retorno ao próprio Deus. É interessante que não é o ambiente que justifica os nossos pecados. Não é o lugar, mas é o próprio coração. Por quê? Adão e Eva, eles fracassaram no paraíso. Então, toda a natureza era favorável a ele. O cenário, o ambiente era muito favorável a Adão e Eva. E eles, com o ambiente favorável a eles, eles pecaram, fracassaram no paraíso. Jesus, no entanto, venceu a tentação no deserto, numa situação, em um cenário hostil, em um cenário completamente perigoso, inóspito, e ele venceu. Então, por exemplo, a quarentena, se eu não for na igreja, então eu vou pecar. O lugar, o ambiente, a situação não determina o nosso pecado, mas o desejo do nosso coração. Fechando aspas, porque eu queria fazer essa observação. Não tem a ver com o texto, mas eu queria fazer essa observação. O homem pecou no paraíso, venceu, perdeu, foi derrotado pela tentação no paraíso. Jesus venceu a tentação no deserto, por causa do coração. Então, ali no deserto, ali no Eufrates, haviam 4 anjos, que seriam espíritos malignos que tinham a designação para que no dia certo, na hora certa, no mês certo e no ano certo, eles fossem soltos e eles fossem então fazer o que eles tinham de fazer. Observa que agora no capítulo, na 6ª trombeta, nós vamos observar então que não há mais uma certa poderância, assim, algo leve sobre eles. Era muito mais forte agora na 6ª trombeta. Que agora esses anjos recebem o poder diferentemente do da 5ª trombeta, que não podia tocar nos homens, não podia tocar na água, não podia tocar absolutamente nada, liberar ali apenas a escuridão, as trevas naquele lugar. Eles não tinham esse poder de tocá-los. Diferentemente, na trombeta, na 6ª trombeta, esses 4 anjos têm o poder de matar os homens e a 3ª parte dos homens. Então é muito mais, cada vez que vai caminhando para o final, vai se aproximando o fim da vinda de Cristo, o fim dos tempos, se intensifica muito mais. E ele solta os 4 anjos que se encontram ali no Eufrates e eles têm esse poder de fazer absolutamente isso. Então ali havia aquela ideia de que no capítulo, no versículo 13, 14 e 15, há uma ação muito mais pesada na 6ª trombeta. E ali no Eufrates, a ideia de Eufrates, lembrando que esses anjos, eles são agentes da justiça de Deus, tá? Que está ali determinado para isso, e tem uma missão de matar apenas uma 3ª parte, limitado por Deus. E eles não podem ultrapassar.
tem que obedecer ali a ideia. E é justamente ali no Eufrates, se relembrando, que foi onde ficava o Éden, que os poderes satânicos se levantaram contra os nossos pais, Adão e Eva. Ali, o texto vai nos mostrar, queridos, que após a queda, vem então a sentença sobre os homens, a desobediência. E ali também é a ameaça de que onde virá sobre o povo, sobre os desobedientes, o povo do anticristo, que negaram a Deus, vem a punição de Deus, vem a ação de Deus contra eles. Deixa eu achar aqui o que fala em Isaías capítulo 8, versículo 7, diz assim: o Senhor fará vir sobre eles as águas do Eufrates, fortes e impetuosas, isto é, o rei da Assíria. Observa que nós não podemos tomar ao pé da letra. Olha o que o texto vai dizer, Isaías, ok? Versículo 8, capítulo 8, versículo 7, diz assim: o Senhor fará vir sobre eles as águas do Eufrates, fortes e impetuosas, isto é, o rei da Síria. Então o que Isaías está fazendo é descrever uma invasão dos inimigos, um poder bélico, tá? Como se fosse uma enchente do Eufrates. Então quando se relaciona ao Eufrates na Bíblia, trata-se do juízo de Deus. Então é ali no Eufrates, do lado do Eufrates, que vieram os grandes inimigos de Israel e que pisaram Israel, que levaram cativo Israel, que perseguiram Israel, que tornaram a vida de Israel um tormento. Sempre pelo lado norte, sempre ali da banda do Eufrates. Então a ideia de Eufrates não significa geograficamente aquele rio Eufrates. Então a expressão Eufrates está associado, por quê? Porque ali ficava o Jardim do Éden, aonde os nossos pais fracassaram e onde o poder satânico entrou no mundo causando grande dano. Então, e aqui João obviamente faz a mesma leitura e descreve essa invasão como um grande águas do Eufrates vindo sobre essas pessoas, mas com o poder agora de matar, de destruir. Ok? Então o ponto central aqui não é a geografia, lembrando, do Eufrates, tá? É apenas um símbolo. E esses cavalos de destruição virão de toda parte da terra. Tá? Vamos seguindo o verso 14, o verso 15. Foram então soltos 4 anjos que se achavam preparados para a hora, o dia, o mês e o ano, para que matassem a terça parte dos homens. Então observa aqui, rapidamente, que tem o tempo determinado para todas as coisas. Nada que está acontecendo nessa vida, seja de bom e seja de ruim, está fora do cronograma de Deus, da soberania do nosso Deus eterno e todo-poderoso. Verso 16, assim: o número dos exércitos da cavalaria era de 20.000 vezes 10 milhares. Eu ouvi o número deles, representando 200 milhões de cavalos e cavaleiros. Obviamente também não é literário, mas mostrando que é um número incontável, um número de pessoas completamente incontável, e que vinha como grandes ondas que você não consegue ver e que toma todo o ambiente, trazendo e deixando seu rastro de destruição. Quando as grandes águas vêm com ímpeto, quando as grandes águas, nós vimos em tsunamis que se manifestam aí na natureza, que quando passa, vai quebrando todas as barreiras e vai deixando rastros de destruição. Então, observa que Deus tem a soberania dos seus agentes, nada acontece fora do controle de Deus, portanto não temas, porque eles não podem atacar aqueles que foram selados, tá? Isso nós encontramos no capítulo 7 de Apocalipse. Não podem ser atacados o povo de Deus. Então, essa manifestação da ira de Deus, o tocar, o abrir dos selos, o tocar da trombeta, o derramar da taça, não é direcionado aos cristãos, aos servos de Deus, aqueles que foram selados. A esses não virá essas águas do rio Eufrates, tragédias, o infortúnio daquela banda.
os inimigos que virão com ímpeto e com força, mas para aqueles que têm desobedecido a Deus e que negam o poder do Senhor. Então esses anjos, eles não são livres para agir. Mais uma vez, firme isso aí na sua mente. Vamos pontuar para que você fique guardando. A forma que eles querem, quando eles querem. Então eles não são livres, eles têm dia, mês, hora e ano para começar a agir a uma determinada população e encerra, ele não pode ir mais além. Então tudo é determinado por Deus. E lembrando, como nós falamos aqui, esses milhares de cavalos, que daria uma quantidade de 200 milhões de cavalos, é um número infinito, ok? Sobre toda a civilização. Então é um número que não se pode contar. Não significa que é esses 200 milhões de cavalos que serão soltos literalmente. É uma enchente de poderes demoníacos que vem transbordando o mundo e a civilização. E é muito interpretado isso, não apenas assim como os gafanhotos, que são demônios que muitas vezes usam pessoas maléficas, pessoas perversas e que vêm com fúria. Por isso os gafanhotos tinham ali na sua boca dentes como de leão, mostrando a sua veracidade, ferocidade, e trazendo destruição, trazendo maldade sobre o povo. Então a ideia é que possivelmente, assim como a interpretação de Isaías, quando ele usa e descreve que Deus visitaria os povos rebeldes com as águas do rio, o povo de Deus com as águas do rio, como as águas do rio do Eufrates, falando e se referindo aos sírios, que levou Israel para o cativeiro, e a Babilônia, que leva o povo judeu para o cativeiro da Babilônia. Vieram por essa banda, por esse lado. Então, quando o texto se refere de que é de lá do rio, da banda dos rios Eufrates, é que vem toda essa ação. A ideia é de que quando esses anjos forem soltos, Deus vai usar a guerra, com voz não ainda de punição final, mas não é essa guerra que é guerra das guerras, uma grande guerra que se espera até mesmo na perspectiva humana que se manifeste a Terceira Guerra Mundial. E possivelmente essas figuras são de alusão simbolicamente, ou simbolizando, assim como eles não tinham uma visão, eles comparavam a sua visão, porque eles não tinham visão de tanques de guerra, não tinham visão de aviões, de armamentos, de canhões, com tamanha fúria e com tamanha proporção e poder de destruição. E é bem provável que do norte venha e comece toda essa destruição numa escala universal. Muitos estão preocupados com a China, né, que pode desencadear uma terceira guerra mundial. E o mundo está de olho nos passos da China. E cada vez mais ela tenta ameaçar. Então, trazendo essa ideia, Deus vai usar a guerra como voz de admoestação. Veja o versículo 20. Os outros homens, aqueles que não foram mortos por esse flagelo, não se arrependeram das obras das suas mãos, deixando de adorar a demônios. E aí vai falar de pedra, de pau, de bronze, etc. Então, assim, ainda que venha uma punição forte, Deus use a guerra, Deus está dando tempo para os homens se arrepender. E essa será a última oportunidade antes que venha o fim. Então será sim ainda um ato de misericórdia de Deus. É Deus admoestando os homens maus, os homens perversos. Então a guerra também esteve sempre incluída no decreto de Deus. Quando o próprio Cristo nos evangelhos vai dizer que viriam guerras sobre toda a terra. Então a guerra também está no tocar dessas trombetas. A guerra é um tocar da trombeta de Deus, mas anunciando que o fim está próximo e que está chegando a hora do arrependimento. Mas as pessoas estão completamente perdidas e amando mais os seus prazeres e as suas próprias vidas. Mas só que não sabe que no final aguarda tormento aqui nessa vida, a punição e a derrota, e depois a morte eterna, que será
a morte no lago do inferno. Distante de Deus, a completa e plena ausência de Deus. Então, o verso 15 vai mostrar que é muito mais severo o tocar da trombeta. Foram então, verso 15, foram então soltos os 4 anjos que se acharam preparados para a hora, o dia, o mês e o ano, para que matassem a terça parte dos homens. Verso 16, o número do exército dos cavalos, da cavalaria era de 20 mil vezes 10 milhares, 200 milhões. Ou, eu ouvi seu número. Assim, nesta visão, contemplei que os cavalos e os seus cavaleiros tinham couraças, cor de fogo, de jacinto e de enxofre. A cabeça dos cavalos era como cabeça de leão. E de sua boca saía fogo, fumaça e enxofre. Se João, ele habitasse, existisse, vivesse no nosso período, na nossa era, em que a ciência, a tecnologia evoluiu, talvez aqui ele pudesse descrever, possivelmente sem nenhum perigo de se tornar absurdo com essa interpretação, que poderia usar canhões, carros, tanques de guerra, aviões soltando fogo, vindo como enxofre e levantando com a sua explosão nuvens e nuvens de fumaça. Fogo, enxofre e fumaça. As guerras, talvez, possivelmente, que dependem das pólvoras, né? Gerando muita fumaça e fogo. Enfim, então ele segue dizendo, a cabeça dos cavalos eram como cabeça de leões, mostrando que o inimigo que vem é muito feroz do que aqueles que vieram para punir Israel, levando cativo os sírios, levando Israel, o reino do norte, para o cativeiro da Síria. E ali acabam-se todas as tribos. É no cativeiro da Síria, quando Israel é levado para lá, acabam-se as tribos. E aí fica a de Judá, que é levado para a Babilônia. Então a ideia do texto é que esse exército, esses guerreiros com poderio bélico que nunca se viu, serão inimigos muito mais ferozes, trazendo a ideia dessa cabeça de leões, trazendo a ideia de que são muito mais vorazes, são muito mais ferozes e muito mais perversos e intensos do que aqueles inimigos que vieram da banda do norte punindo a nação de Israel. Então segue essa ideia, intensificando cada vez mais o abismo, a punição e a destruição sobre eles. Ok? Vamos para o versículo 18. O versículo 18 diz assim, por meio desses 3 flagelos, a saber, pelo fogo, pela fumaça e pelo enxofre que saíam da sua boca, foi morta a terça parte dos homens. Óbvio que não vai subir um dragão, ainda não. A besta, ainda não. Mas a ideia é porque ela se manifesta no final. Aqui ainda é no princípio das dores, que cobre o período da primeira vinda de Cristo até o período da segunda vinda de Cristo. Então, guerras virão. Se nós estamos com medo dessa pandemia, gente, e tem gente com medo, vai piorar. Não há jeito de melhorar. Nós estamos caminhando para o fim. Se você está atribulado, derretendo-se de pavor e de medo com essa pandemia, como será quando as coisas agravarem mais ainda? E como será desses crentes, queridos, quando vier a perseguição do anticristo? Quando tivermos muitas vezes que abandonar nossa casa, nossos lares, que muitas vezes estaremos sendo perseguidos e ameaçados de morte o tempo todo. Quando a fúria inimiga, que Deus vai permitir, que venha espremer a igreja, para que a igreja seja aprovada, para que extraia o bom perfume dessa igreja na tribulação, como será? Se nós estamos estremecidos. Se a Bíblia vai falar no texto que se nós estamos exaustos, cansados com aqueles que vão a pé, imagina quando nós corremos com aqueles que vão a cavalos. Se nós estamos estremecidos, estarrecidos agora, imagina quando esse quadro de pandemia piorar. Não talvez com esse Covid, mas com outras
piores e, sobretudo, com a guerra, porque o que temos visto são os homens se levantando com ambição e querendo unificar para poder ter o poder e um homem apenas governar tudo. E isso é imposto por força. E aqueles que resistirem serão destruídos. Portanto, meus irmãos, nós temos que estar preparados e cada vez mais firmes com o Senhor, porque quando os dias cada vez mais forem maus e se intensificarem, nós estaremos firmes e não vacilaremos na nossa fé. Então a ideia é exatamente de que essa cabeça de leão, e trazendo da sua boca fogo, fumaça e enxofre, nós podemos, sem medo de ser aqui simplista para os nossos dias, Deus pode usar o poder bélico vindo do norte, varrendo, mas a terça parte dos homens maus serão punidos e destruídos. Óbvio que por trás disso, Deus permite que há uma ação demoníaca. Esses 4 anjos que estavam presos para esse dia e para esse tempo. Esse dia, essa hora, esse dia, esse mês e esse ano, você não sabe e eu também não sei. Por isso nós precisamos estar como igreja do Senhor prontos e preparados, porque não é para nós. O que virá para nós é uma perseguição extremamente pesada contra o povo de Deus, fazendo com que você negue a sua fé. Tenha que abrir mão dos seus privilégios, da sua zona de conforto. E para isso nós precisamos estar no altar do Senhor firmes, para esse dia estarmos fortes e preparados. O verso 18 diz, por meio desses 3 flagelos, a saber, pelo fogo, pela fumaça, pelo enxofre que saía da boca, foi morta a terça parte dos homens. Verso 19, pois a força do cavalo estava na sua boca, e não na sua cauda, porquanto a sua cauda se parecia com serpentes, e tinha a cabeça, e com ela causava dano. É interessante porque a Bíblia sempre vai mostrar a força, a ideia do cavalo. No mundo antigo, os exércitos se fortaleceram muito quando eles começaram a usar cavalos nas suas batalhas. Salomão comprou vários cavalos e aparelhou o seu exército. Era um dos exércitos mais fortes no período de Salomão. E houve paz no período de Salomão. Mas ele comprou vários cavalos, preparou, mostrando a ideia da força dos seus adversários. Mas aí ele vai mostrar que esses cavalos são diferentes, completamente diferentes, que tem um poder de destruição muito maior. Com a cabeça de leão e da sua boca sai fogo, enxofre e fumaça. E se nós traduzirmos, que vai parecer exatamente essas guerras que nós temos visto, com armas cada vez mais potentes, com poder de destruição em massa. Então, vem e a ideia do cavalo, Deus sempre repreendeu também, dizendo que a nossa força, a nossa esperança não vem do cavalo, mas vem de Deus. Eles, porém, põem suas forças, a sua esperança nos cavalos, que também serão destruídos, não cavalos nesse sentido. Os outros homens, verso 20, aqueles que não foram mortos por esse flagelo, não se arrependeram das obras das suas mãos, deixando de adorar os demônios e os ídolos de ouro, de prata e de cobre, de pedra e de pau, que não podem ver, nem podem ouvir, nem andar. Nem ainda se arrependeram dos seus assassínios, nem das suas feitiçarias, e nem da sua prostituição, e nem dos seus furtos. Então, observa que tudo isso vem, mas os homens que não foram mortos, a terça parte foram mortas, mas a outras 2 terça parte que não foram mortas, não se arrependerão. Mesmo vindo o juízo, mesmo vindo a punição, mesmo passando por tempos ruins, os seus corações serão endurecidos, assim como foi endurecido o coração de Faraó. E eles não se converterão, e eles serão punidos para o dia do julgamento final. Então, meus queridos, nós vamos ver que Deus tem o controle de tudo e de todas as coisas em suas mãos. Amém? Por mais que seja dramático, a 6ª trombeta, ela também é limitada. E já se foram 2 ais. E virá a 7ª trombeta, que é o 3º ai, que Apocalipse fala na abertura do 6º selo. Ok? Então nós vamos
orar agradecendo a Deus por esse tempo e o desejo do meu coração é que Deus abençoe vocês.